Vocês lembram-se como Saul desobedeceu a Deus? E, por isso, seus descendentes perderam o direito de reinar após a sua morte. Pois é, crianças, o Senhor escolheu um novo rei, porque Saul não tinha um coração que agradava a Deus. Quem seria o escolhido? Bora pra historinha! Historinha de hoje: a escolha do novo rei. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha a Tia Vânia virtual! Estou aqui de novo para contar mais uma historinha para vocês. Vamos escutar a historinha com a Tia Vânia? Há muito tempo atrás, quando Saul era rei de Israel, um menino chamado Davi ajudava seus irmãos a cuidar das ovelhas do seu pai. Apesar de ser o mais novo, Davi era um menino forte que amava e confiava em Deus. Ele morava na cidade de Belém. Certa vez, um leão tentou pegar uma ovelha para o seu jantar. O jovem Davi atacou o leão. Ele afastou as ovelhas, pegou o leão pela barba e o matou. Davi sabia que Deus o ajudava. Samuel, o profeta de Deus, estava triste porque o rei Saul tinha ofendido a Deus. "Até quando você vai continuar a ter pena de Saul?" disse Deus para Samuel. "Vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei." Jessé era o pai de Davi. Samuel sabia que o rei Saul poderia matá-lo por procurar um rei novo, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. Quando Samuel chegou, Jessé foi logo apresentando seus filhos a ele. E Samuel disse a Jessé: "O Deus eterno não escolheu nenhum desses." O único que faltava era Davi, o mais novo. Davi estava cuidando das ovelhas, como sempre. Os irmãos foram lá e trouxeram Davi. E o Senhor disse: "É este, unja-o." No palácio, o Espírito de Deus se retirou do rei Saul e ele se tornou um homem muito perturbado. Os empregados de Saul acharam que uma boa música poderia acalmá-lo. Um deles conhecia um jovem que tocava bem a harpa. Adivinha quem era esse jovem, crianças? Sim, era Davi! A música de Davi acalmava Saul e o deixava a pensar. Saul pediu a Jessé que deixasse Davi permanecer a serviço do rei. Sempre que Saul tinha um ataque de depressão ou medo, Davi tocava a harpa para ele e ele se acalmava. Olha só, crianças, essa é a trajetória de Davi. O que será que Davi estava fazendo ali no palácio, se ele ainda não tinha sido rei? Mas isso a gente vai aprender na próxima historinha, porque essa historinha do rei Davi é sensacional! O que aprendemos com essa historinha, crianças? Por que Deus escolheu Davi? Vocês podem imaginar o que Deus viu no coração desse pastorzinho? Vamos ler o nosso versículo de hoje e ver o que Deus disse para Samuel? Está lá em 1 Samuel 16:7. Vamos ler? "Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." O que Deus queria dizer com isso? O nosso versículo de hoje diz que Deus vê o coração, o que somos por dentro, o que sentimos e pensamos. Deus viu que Davi o amava e tinha desejo de agradá-lo em tudo que fazia. Você notou que para Deus o mais importante não é a beleza, nem a riqueza, nem a cor da pele. Às vezes vemos crianças que são lindas por fora, mas por dentro não são bonitas.
Devemos lembrar que Deus nos conhece muito bem. Não podemos esconder nada dele. Deus escolhe e prepara pessoas que têm o coração obedientes à sua palavra. Deus não se importa se você usa roupa de marca, se você é gordo ou magro, alto ou baixinho. Se é de família rica ou pobre, mas o mais importante para o Senhor é o seu coração. O que Deus está vendo no seu coração, crianças? Essa é a reflexão para vocês estarem pensando durante essa semana, tá bom? O que Deus está vendo no seu coraçãozinho, tá bom? Então essa foi a nossa historinha dessa semana. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, tá bom? E eu peço que vocês possam refletir sobre esse versículo, 1 Samuel 16:7, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima historinha. E beijinho, beijinho e tchau, tchau!